agora o nosso bate-papo aqui na sala do Mulher.com. E com tanto carinho, a gente recebe hoje aqui a fonoaudióloga, a Mayra de Paula, e ela trouxe para nós um tema bem interessante, porque muitos pais não sabem que o uso prolongado da chupeta, enquanto o bebê tá quietinho, chorou, botou a chupeta, tá bom, né? Mas os pais não sabem que isso pode moldar de maneira errada, né, todo o dentinho, a boquinha, e interferir em outras coisas na vida dessa criança. Então, Mayra, você é muito bem-vinda. Muito obrigada. Mais uma vez. Eu agradeço. Sempre bom estar aqui com vocês. Agora, fala pra nós. Quando a gente fala da chupeta, a chupeta é um sossega-leão. Aí tem muitos pais, a criança chora demais, que eles só querem dormir 15 minutos, que é o tempo antes da criança jogar pra fora. Uhum. E aí eles falam assim, mas a chupeta é muito importante. E a chupeta é muito importante mesmo? Olha, a chupeta ela foi criada com o objetivo de imitar o peito, porque a criança ela precisa sugar. Então, assim, precisa do peito da mãe. Agora, quando não tem essa possibilidade ou a mãe não quer, daí eles fizeram a chupeta para suprir essa necessidade. O uso da chupeta, ele acalma ali na hora, mas o uso prolongado faz com que a criança possa desmamar, porque ela começa a sugar totalmente diferente da chupeta do que no mamilo. A criança, ela respira pela boca enquanto ela está chupando a chupeta. Então, o rostinho da criança vai sendo moldado mediante aquela sucção exagerada. Então, os pais, eles colocam a chupeta por longas horas. Daí o bebê vai moldando o rostinho. Se puder não usar, seria interessante. Mas assim, se decidir fazer o uso, que retire o quanto antes. Ou fazer o uso exatamente para acalmar. Acalmou, retirou. Mas o uso da chupeta... Dormiu, retirou. Acalmou. Acalmou. Porque assim, ó, dormir... Então, mas imagina assim, a criança chorou, colocou a chupeta. Daí, se você espera a criança adormecer para retirar a chupeta, às vezes vão horas. Então, assim, acalmou, retirou. Porque o objetivo foi acalmar, porque ela precisava da sucção. Naquele momento, não deu para dar o peito, tá tudo bem. Agora, a criança que fica com o uso prolongado da chupeta, o rosto vai sendo moldado com aquela sucção, daquele bico. Rebaixa a língua, sendo que a língua ela deve repousar no céu da boca. Daí já começa a alterar o padrão anatômico. Daí e a chupeta vai segurar a língua lá embaixo. Segura a língua lá embaixo. A criança quando começa a falar, né? Fala pela lateral, com a chupeta na boca. Daí altera também o céu da boca, que o céu da boca, ele precisa expandir. Mas como que ele expande? Pela respiração nasal e a língua encostada no céu da boca. Então, a língua rebaixada, respiração oral, essa criança vai ficando com o rostinho todo deformado. Os dentes começam a alterar também por conta dessa sucção. Aquele dente pra frente, que a criança apinhamento fica. Pode acontecer. Como chama? Não sei. Eu não sou dentista, mas ele fica apinhado, né? É apinhado, fica assim, ó. Mas a criança que chupa chupeta, não precisa nem estar com a chupeta para saber que chupa chupeta. Criança que tem dente, porque fica o espaço da chupeta. Então, assim, a chupeta, ela não deveria ser usada. Mas se escolher usar com responsabilidade. Acalmou, retirou. Porque Você disse, acalmou, retirou. Acalmou, retirou. Então, assim, acalmou. Ela foi usada com objetivo. Agora, a criança que fica com a chupeta direto, ela vai ter o apego emocional, ela vai associar o sono com a chupeta, daí começam os problemas. Por isso que é importante tirar até mesmo antes de dormir. Para ela não fazer essa associação. Uhum, exatamente. Agora, você falou que muda o formato do rosto. Nós falamos do dente, essa arcada ela fica menor porque ela não expande. Então, essa arcada ela fica mais... atrésica, ela fica mais estreita. Então, muita criança tem que usar o expansor. Mas como que faz isso? Com a língua vedando o céu da boca e a respiração nasal. Isso afunila o rosto também? Fica queixinho fino, aquela boquinha assim. Exatamente. Língua rebaixada, respiração oral. Daí o dente, ele não tem espaço para crescer, porque fica todo... a maxila, ela não vai expandir. Então, não tem espaço. Daí, quando cresce, precisa fazer o uso de
aparelho ortodôntico para fazer a correção. E às vezes tem até que retirar dentes para que eles possam se acomodar, porque começa a dar dor, né? Sim, sim. Então, assim, o expansor, expansor, o nome, para expandir o céu da boca, não é gostoso de usar, né? Porque aparelho nenhum. Não é gostoso. Eu já usei, eu não gostei. Não, eu fui a criança que chupei chupeta até 10 anos de idade. Você tá brincando. Então você, com propriedade, você fala, Posso não, dizer. dê chupeta. Porque a chupeta, ela altera. Então, assim, Mas a chupeta de antigamente para a chupeta de agora, hoje eles colocam lá na embalagem anatômica, enfim, tem tantas, cada marca tem a sua forma de chamar a atenção das mães. Mas é o apelo de né? marketing. Então, apelo de marketing. Sim, porque a chupeta, ela não é boa. Nenhuma delas. Não. Nem achatadinha, Não. nem redondinha. Não, porque o peito da mãe é pra isso. A chupeta, ela foi criada para imitar o peito da mãe. Então, assim, a criança tem que fazer a sucção no peito e não na chupeta. Mas tem um detalhe. Eu vou imaginar aqui que é o biquinho do peito da mãe. Sim. A boca da criança tem que pegar assim. Aham. Pegar o mamilo todo. Sim, e na chupeta? Junto com o bico, não só no bico. Agora, no bico, pega só a pontinha do bico. E a criança que começa a chupar chupeta, enquanto é amamentada, ou logo ali no início, ela fica com dificuldade de abrir a boquinha quando vai pro peito da mãe. Porque ela fica naquele padrão da chupeta, que não precisa abrir a boca, né? É só abrir só um pouquinho, coloca o bico, ela fica chupando, sugando, daí quando vai mamar, daí fica toda alterada a amamentação. Então, assim, pode desmamar com o uso da chupeta, sim. Você falou que altera, bom, o formato do rosto, altera a dentição, altera a respiração. Que mais? Porque essa criança vai crescer. Como fica o desenvolvimento do aparelho fonador, da fala, da própria língua que ficou muito embaixo por muito tempo? Então, pode alterar na fala, não quer dizer que essa criança não vai falar, tá? Mas alguns fonemas a gente precisa posicionar corretamente a língua, ter força muscular para produzi-los. Então, pode ter uma alteração na fala por conta do uso prolongado da chupeta. Sem contar que, se os dentes eles estão muito tortos, altera na mastigação e na respiração também. Então, assim, não seria interessante o uso, mas se usar com mais responsabilidade. Repete a frase. Seria interessante não usar. Acalmou? Ah, tá. Acalmou, retirou a chupeta. Gente, vamos sair hoje com essa memória, porque mesmo quem de nós que está fazendo o programa Mulher.com hoje, seja daí ou daqui, muitas de nós já tivemos os nossos filhos, mas os netos estão chegando. Então é legal que a gente tenha essa informação para passar para as noras, porque elas estão começando. Talvez nós não tivéssemos alguém na nossa época, na educação dos nossos filhos, quando eles eram bebês, de nos alertar, de dizer, olha, vai acontecer isso, isso e isso, melhor retirar. Como é que é? Acalmou, retirou. Não tinha alguém que falasse essa frase para você nem para mim. Porém, hoje nós temos aqui uma fono nos orientando em relação a isso. Mas nós temos muito mais para falar sobre a chupeta, sobre esse desenvolvimento da criança. Então, vou fazer o seguinte, eu vou convidar você a tomar um copo d'água, nós vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta, porque hoje a gente conversa com muito carinho com Mayra de Paula, que é especialista em atendimento fonoaudiólogo para bebês e tem mais algumas coisas, sono infantil e etc, mas eu vou falar daqui a pouquinho, a gente volta já. Eu já contei para vocês que intervalo é bate-papo aqui. Vocês não veem o que está acontecendo aqui na hora do intervalo, mas eu estava conversando com a Cris Anotti e aí eu perguntei para ela, eu falei, você deu chupeta para a Gabi, que é a filha dela, já veio aqui muitas vezes, e a Gabi vai fazer 25 ou 26? Vai fazer 25 agora no próximo mês. E aí ela falou assim, a Gabi chupou chupeta e tomou mamadeira. Aí foi tão engraçado, porque na hora que a gente estava conversando, eu e a Cris daqui conversando, aí a Mayra colocou assim, mas ela teve que usar aparelho ortodôntico? Qual foi a resposta? Sim. Sim. Né, Cris? Teve sim. Ela teve que usar aparelho ortodôntico. Por quê? O estrago na infância foi sendo gerado ao longo da vida, mas na fase adulta, ou na adolescência, já tem que usar aparelho. Tudo isso por conta desse uso incorreto, prolongado da chupeta. O que é uso prolongado?
Uso prolongado, muitas horas durante o dia ou por muito tempo, muitos anos utilizando, 10 muitos anos, meses assim? meses utilizando. Meses utilizando. Porque se a gente fala de um bebê, o bebê ainda não tem dente. Bebê, digamos aí até 6, 7 meses começa a dentição, ele não tem dente. Então, se você deixa ele durante muito tempo do dia com a chupeta, ele vai tendo aquele apego. Ele associa dormir com a chupeta, ele associa o prazer com o sugar a chupeta. Então, fica um pouco mais difícil de fazer a retirada. Quando a gente falou no episódio anterior que retirar a chupeta assim que acalma, é para a chupeta ser utilizada dessa forma. Acalmou, retirou. Para a criança não ter esse apego exacerbado na chupeta, que quando for fazer a retirada vai ser mais difícil. Então, quando começa a dentição, seria interessante a retirada da chupeta. Nasceu dentinho, tchau chupeta. Até eu fiz um post no meu Instagram sobre isso. Foi assim, foi o vídeo mais comentado, mais visto. O vídeo que eu mais tomei hate na minha vida foi o da chupeta. Porque tem muita gente que não concorda, mas ela altera a dentição, altera a respiração, pode alterar a mastigação, pode alterar na fala, e é um fato. Então, assim, tudo bem que muitas famílias usam, mas altera. Então, se a mãe usou durante os primeiros meses da criança, qual então é a idade certa para retirar? Você falou quando começam a nascer os dentes. Tem crianças tardias que vai nascer no 8º, no 9º mês. Tem crianças já que com 6, 7 meses começam a nascer. Então, independente desse tempo, não é 6 ou 8, mas quando começar a nascer os dentes? Começou a nascer... porque senão vai alterar a dentição da criança. Mas a mãe usa a chupeta justamente porque a criança fica assim, para poder coçar. Não, a criança... Não, a mãe usa a chupeta para acalmar a criança que está chorando. E acalmou, retirou. Exatamente. E aqueles mordedores também ajudam? Ajuda bastante. Então é melhor porque dar coça. É melhor dar um mordedor do que a chupeta. Com toda certeza. A criança vai fazer toda aquela exploração oral. Porque, assim, se começa ali mais ou menos nos 6 meses, onde começa a introdução alimentar, seria interessante o mordedor, porque já trabalha a lateralização para quando o alimento vier, ela vai jogar o alimento de lateral para conseguir fazer uma mastigação mais adequada. Então, o mordedor é muito melhor para acalmar essa gengiva que está irritada do que a chupeta. Tem uma idade em que o risco é maior? Não. Não? Ter dente. Ter dente. Então, eu acho que a partir do momento que começam a nascer os dentes, já começa a entrar no risco. E daí assim, vai alterar a dentição. É interessante? Não. Não depois, é. Aquele adolescente com aparelho, que eles gostam, né? Fica diferente, tem que aqueles elastiquinhos. Tanto. Mas olha, só quem usa sabe. Exatamente. Eu usei ainda com banda. Tinha banda, as famosas bandas. Dói bastante. Mas a gente entendeu na nossa conversa no bloco anterior e também nesse, que a chupeta ela pode ser aceitável, mas num curto período. Só para ajudar naquele momento. Tá numa loja, tá num médico, a criança começou a chorar. Naquele pouquinho, acalmou, retirou. Eu gostei disso, viu? Orientação profissional não use. Mas se decidir usar, acalmou, tirou. Agora, tem pessoas que têm dificuldade, Mayra, de tirar a naninha, a chupeta, a mamadeira, a fralda, enfim, tudo aquilo que a criança vicia e não aprende a fazer corretamente, porque aquilo foi confortável para a mãe naquele momento. No caso da chupeta, que é o nosso foco hoje, pensando em toda a saúde dessa criança. Tem um momento, deixa eu ver aqui, olha, as práticas para fazer esse desmame. Você tem dicas para que essa mãe... Não é porque se você retirar de uma vez, a criança vai enlouquecer, né? A mãe também. Se retira de uma vez, é bastante choro. Agora, se a criança utiliza, por exemplo, 2 horas por dia, começa reduzindo a quantidade de tempo.
e tirar a associação da chupeta, do sono, tirar a associação, a criança começou a fazer uma birra, começou a chorar, ao invés de dar chupeta, tentar acalmá-la de uma outra forma. Então, assim... Distraí-la, por exemplo. Distraí-la. Se a criança já entende conversar, porque se toda vez que a criança chora a gente colocar a chupeta, vai ser um pouco difícil de a gente fazer a retirada. Mas o que eu acredito mesmo é retirar gradativamente. Então, assim, a criança dorme com a chupeta na boca. Começar a tirar, assim que a criança adormece, já seria interessante. Ela já não vai ficar mais aquele tempão com a chupeta na boca. Tirar quando acalmou. Acalmou, retirou, conversa com a criança, distrai, brinquedo, faz uma outra coisa. Porque se tirar abruptamente, resolve, mas vai ser uma semana de choro. Intenso. Então, assim, tem mãe que não vai conseguir... Falei, a criança enlouquece, a mãe também. Não vai conseguir suportar esse processo. Mas, então, é tirando gradativamente. E olha, só para você entender a seriedade desse tema de hoje. O trabalho da Mayra de Paula é especialista em atendimento fonoaudiólogo para bebês, especializada em sono infantil, por isso que ela disse que isso também vai alterar a respiração, alterando a respiração altera o sono também. A criança vai se sentir sufocada. Uma criança que faz uma respiração oral, pela boca, criança que respira pela boca, é uma criança que tem um ressecamento maior da garganta e é uma criança que vai acordar durante a noite. Mais vezes porque está com a boca ressecada. Altera o sono. Porque é uma criança que não consegue levar durante as horas de sono. Porque se ela respira pela boca, ela vai acordar durante a madrugada para tomar água. Então, a primeira coisa que aparece no consultório é a criança que toma muita água durante a madrugada. Por que toma muita água durante a madrugada? Porque sente muita sede? Porque está respirando pela boca? E você também é consultora em amamentação. E nós falamos sobre essa amamentação no comecinho, o formato do bico, do peito humano, do peito da mulher, ele é propício para essa criança abocanhar e sugar o leite fazendo todo o movimento. É, porque é na sucção que os músculos eles vão sendo desenvolvidos. Então, assim, o rostinho da criança vai sendo moldado quando ela faz a força da sucção, porque é totalmente diferente de sugar uma mamadeira, que não faz a força necessária. A mamadeira, se você fizer uma pressão no bico da mamadeira, você vai ver que ela pinga. Difícil é uma mamadeira que não pinga, você coloca para baixo, então a criança não precisa nem sugar. Ela só apoia a gengiva, já sai o líquido, já vai sair o leite. Dizem que fazer um furinho menor faz a criança sugar com mais força. Ajuda? Não. Não. Gente, eu tô tentando aliviar de vocês, que eu sei que vocês fazem isso. Mas eu tô tentando, mas não tem jeito. Não tem jeito. Não. Se optar pela mamadeira, tem que ser... Tem gente que corta com faz um buracão. Daí fica mais fácil. O risco de engasgo, a gente estava conversando sobre, antes de começar, o risco do leite ir pro canal auditivo e dar uma otite porque amamenta, porque dá mamadeira deitado, daí corta o bico, a criança engasga. Porque assim, imagina um fluxo saindo na boca de um bebê deitado. Pra gente é difícil engolir deitado, imagina um bebê. Isso é verdade. Com aquela quantidade de leite caindo. Agora, já que não existe uma chupeta adequada para que a criança fique muito tempo, então é pouquíssimo tempo. Qual é a frase? Acalmou, retirou. E não é para deixar uso prolongado, nem de dia e nem para a vida. Isso a gente já aprendeu hoje. Mas a mamadeira, algumas mães têm dificuldade para amamentar, bico invertido, enfim, você que acompanha isso sabe que algumas mães realmente não conseguem amamentar ou por opção não querem amamentar e tem que introduzir a mamadeira. Existe alguma mamadeira que, já que a gente está falando disso, que ajude, fazendo um furinho menor, já que não tem jeito mesmo, vai ter que mamar na mamadeira? Bom, se for uma opção a introdução da mamadeira, tem que ser uma mamadeira compatível. O bico tem que ser compatível com a idade do bebê. Se você olhar no bico da mamadeira, tem numeração. Então, às vezes, a mãe só compra a mamadeira, não olha o bico. Daí, às vezes, o bico é para 6 meses, para um recém-nascido, o fluxo vai ser muito maior. Então, tem que ser compatível com a idade do bebê. Se é recém-nascido, é um bico para recém-nascido. Então, não tem muito marca, mas é fluxo mesmo. E, importante, se for recém-nascido, virar mamadeira, para essa mamadeira não pingar. Porque imagina,
pela gravidade já está escorrendo leite, o bebê vai posicionar, às vezes, a língua, faz uma pressãozinha e já sai uma quantidade maior. Daí tem o risco do engasgo. Entendi. Então, assim, é verificar mesmo a melhor mamadeira para aquela criança. Tem algumas mães que optam por dar de colherinha no copinho. Isso também é recomendável? Porque não quer dar mamadeira. Porque não quer dar mamadeira? Nem chupeta de jeito nenhum. É exagero? Então, é que a mãe que recorre para o copinho ou para a colher dosadora, por exemplo, é uma mãe que não quer oferecer a mamadeira com o risco desse bebê viciar na mamadeira. No início, é até aceitável. Mas depois, com a quantidade, imagina, 200 ml numa colher dosadora, bem aos pouquinhos. Umas 2 horas para conseguir dar, né? Fica um pouco mais difícil. Daí, neste caso, a opção da mamadeira seria interessante. Perfeito. Porque senão, Querida, assim, fica o dia inteiro. Deixamos de falar algo importante? Não. Falamos tudo? Tudo. Eu quero agradecer sua presença hoje aqui. Muito obrigada. Muito obrigada. Meus filhos e meus netos todos já estão crescidos, não vou ter essa preocupação, mas eu espero de alguma forma termos ajudado você de casa com as orientações e sobre esses alertas, pensando na saúde bucal dessa criança, respiração, a saúde de maneira em geral e até o formato do rosto, né? Olha como isso influencia. Mayra, muito obrigada por estar conosco. De nada, eu que agradeço.